Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e nós vamos começar agora a fazer exercícios da banca IDECAM. Nós vamos começar pelo sistema operacional Linux. Coloca lá na tela. De cara, vamos aqui definir que o Linux ele é um sistema operacional, isso eu acabei de falar. Mas o que é ser um sistema operacional? Sempre que falar de um sistema operacional, você vai imaginar um programa que tem a função de gerenciar os recursos do computador. Então, ele tem a função de gerenciar os recursos do computador. Sem sistema operacional, nós não podemos usar o computador, nós não podemos operar esse computador. Então, ele é uma plataforma para que vocês possam instalar outros programas, para que vocês possam ter impressora, que vocês possam usar um HD para salvar seus arquivos. O sistema operacional é a base de tudo, ele é a plataforma para você instalar outros programas, porque é ele que vai gerenciar os recursos do computador. Gerência de memória, gerência de processos, gerência de periféricos de entrada e saída, essa é a função do sistema operacional. E outra coisa que a gente tem que saber, exatamente já para responder a primeira questão, é que o Linux ele é um software livre. Quando a gente fala que o Linux é um software livre, nós estamos falando que ele possui liberdades que você não encontra em softwares, por exemplo, da Microsoft. 4 liberdades que garantem que esse software seja enquadrado na ideia de software livre. Então, o que é um software livre? Vamos lá. Por que o Linux é considerado um software livre? Todo software livre, ele vai garantir ao usuário, o dono dele, porque o software livre também tem dono, o dono vai garantir ao usuário 4 liberdades. A primeira liberdade é a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, usar para qualquer propósito. Você pode usar em casa, você pode usar para fins comerciais, para fins domésticos, pode usar na empresa, no escritório. Então aqui estamos falando de usar livremente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aí nós temos uma outra liberdade chamada de estudar, a outra liberdade que é modificar e, por último, a liberdade aqui de distribuir esse programa. Então, o dono do Linux, por exemplo, o dono do software, aquele que detém os direitos autorais do software, garante ao usuário essas 4 liberdades. Garante a liberdade de executar, usar, que seria a mesma coisa, estudar, modificar e distribuir. Para que um software seja livre, tem que ter essas 4 liberdades, tá? São requisitos para que o software seja considerado livre. E o Linux te dá todas essas liberdades. Para estudar e modificar um programa, é necessário para que você estude e modifique o código-fonte aberto. Então, todo software livre tem o código aberto? Sim, porque sem o código aberto você não tem como estudar como esse programa foi desenvolvido ou modificá-lo. Então, o código-fonte tem que estar aberto. O que é ter o código-fonte aberto? Ter o código-fonte aberto é ter o código-fonte disponível. Então, quando você, por exemplo, adquire o Linux, seja ele na internet, seja ele de forma gratuita ou de forma paga, porque tem Linux gratuito e tem Linux pago. De qualquer uma dessas formas, o código-fonte vai estar disponível em algum lugar para você estudar como ele foi desenvolvido e, se virar um nerd, modificar e adaptar esse programa às suas necessidades. E depois que você estuda, modifica, você pode distribuir, seja na modalidade paga, seja na modalidade gratuita. É aqui que acontece uma coisa importante para a prova. Se eu modifiquei o Linux, eu posso cobrar por essas modificações quando eu instalar esse programa na máquina de alguém, quando eu distribuir uma cópia dele, ou pode ser na modalidade gratuita. Então olha para cá. Todo mundo que estuda software livre tem que se preocupar muito com isso. Nem todo software livre é gratuito. Tem software livre gratuito, que é a maioria dos casos, e tem aquele que é pago. Por exemplo, se você quiser encontrar o Linux gratuito, só digitar no Google Linux gratuito para baixar. Vai aparecer um monte para você baixar. Mas tem Linux pago. Nessa ideia que eu te falei. Eu estudo, modifico, melhoro, coloco mais ferramentas ou adapto a funcionalidade que uma empresa precisa e vou lá e cobro por isso. Tá? Eu sempre dou um exemplo muito claro para o aluno. Se o professor de direito constitucional chegar na sua casa, né? Na sua casa não, ficaria meio estranho, né? O professor de direito constitucional chegasse na sala de aula e falasse assim, ó, tô com 15 constituições federais aqui
e eu quero vender cada uma por R$ 50. Você vai virar para ele e vai falar, professor, mas para que eu vou comprar a Constituição se eu encontro gratuitamente na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, na Câmara ali do Estado, na Assembleia Legislativa, né, que é o nome correto? Por que eu faria isso, né, se eu posso pegar gratuitamente? Aí o professor de Constitucional vai falar assim, ó, essa Constituição não é aquela. Essa que eu estudei, comentei os artigos. Então o professor, ele pegou a Constituição e fez um material diferente com base nessa Constituição. E aí tá te vendendo por causa disso. A mesma coisa acontece no mundo do software livre. O cara pega o software livre, tem o código-fonte disponível, ele estuda o código, modifica o código, melhora, adapta a uma funcionalidade que antes não tinha e aí distribui no mercado na forma paga. Então, existe software livre pago? Sim. Se o cara pegar o Linux e vender lá na Feira dos Importados, Feira dos Importados é uma feira aqui em Brasília que vende muito Xing Ling, né? Produto da China. Não sei se você é de Brasília, mas a maioria é de fora, né? Mas veja, tem uma feira aqui dos importados, se o cara vender lá produto pirata, né? Você sabe que produto pirata é crime. Mas se o cara tá vendendo lá o Linux, pode. Porque ele não está vendendo o Linux, ele está vendendo uma cópia do Linux. E não é vedado essa venda. Você pode vender uma cópia. Você não pode querer ser dono do programa. Você não é dono, mas vender uma cópia não tem problema. Do Windows não pode, mas do Linux pode. Então volta lá. Então voltando aqui à ideia, o Linux ele é um software livre porque ele se encaixa dentro dessas ideias aqui. E aí é importante você lembrar o seguinte, isso aqui tudo não é eu que estou falando, tá? Isso está escrito, né, no Linux. O Linux, ele tem o que a gente chama de licença GPL GNU. Essa licença GPL GNU é que traz essas liberdades escritas. É uma espécie de contrato que você fecha ao instalar o Linux na máquina. Naquele quadradinho assim, ó, li, aceito e concordo, né? Aquele quadradinho lá é o contrato de licença. No contrato de licença vai vir escrito assim, ó, as liberdades, executar, estudar, modificar e distribuir. Mas na mesma licença GPL GNU vai ter uma cláusula chamada de copyleft. Nessa cláusula copyleft diz o quê? Diz que é proibido fechar o código-fonte. Então você tem todas as liberdades que eu coloquei ali, mas essa cláusula copyleft diz que é proibido fechar o código. Então quer dizer que o código tem que ficar disponível, porque quando você tira o código do programa, acaba que a pessoa não vai poder ter as liberdades que você teve, né? Então é proibido fechar o código-fonte. Então aqui a gente já consegue responder a primeira questão, que fala assim, o Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto. Também pode cair na prova a expressão open source, que foi desenvolvido e é mantido por intermédio de colaboração voluntária de desenvolvedores de diversas partes do mundo. O Linux utiliza GPL, que foi criada pela Free Software Foundation, essa aqui é a chamada FSF, a Fundação do Software Livre, e aí ele quer saber o seguinte, são liberdades que essa entidade defende dentro da GPL GNU, exceto uma. Executar o programa para qualquer propósito é uma das liberdades? É. Então não é a nossa resposta porque ele quer a que não é liberdade. Distribuir cópias de forma que o usuário possa ajudar o seu próximo? Sim, distribuir cópias gratuitas, né? Estudar como o programa funciona, porém não é permitido fazer qualquer adaptação? Estudar como o programa funciona, beleza, estudar é uma das liberdades. Agora esse final tá errado, né? Porém, não é permitido qualquer adaptação. É permitido estudar e alterar, adaptar o programa às suas necessidades. Então, essa aqui a gente já sabe que é a resposta da questão, letra C. Melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo a toda a comunidade, que a toda a comunidade se beneficie. Então, aqui a questão é a letra C mesmo, que não está dentro das liberdades, tá? Tem esse erro final. Entenderam como é que cai isso aí, né? Vamos para a questão número 2. Gente, a IDECAN, olha para cá, a IDECAN gosta muito de comandos, tá? A IDECAN é uma banca que gosta muito dos comandos do Linux. Não é só a IDECAN, né? Se você for fazer prova do CESP, também cai muito comando. Se você for fazer prova de qualquer banca, vai cair comando. Mas a IDECAN
toda prova tem comando de Linux, tá? Então coloca na tela, olha os comandos que ela colocou nessa questão. A primeira coisa que você tem que lembrar é que os comandos, eles devem ser digitados em letras minúsculas. Então eu vou aqui para uma tela de comando, vou colocar alguns comandos rápidos aqui, e aí a gente volta lá na questão, ó. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Primeiro eu quero saber em qual lugar que eu estou, né? Aqui eu estou trabalhando no ambiente de comandos, né? A gente chama de terminal de comandos no Linux, que é um terminal de comandos, uma tela preta. E aí eu dei esse comando aqui, ó, pwd, para saber em qual pasta eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando na pasta Léo Matos, que está dentro do diretório home, que está dentro do diretório raiz. Depois nós vamos entender melhor isso. Então toda vez que eu dou pwd, ele me mostra em qual pasta eu estou trabalhando. Nesse caso eu estou na pasta Léo Matos, que está no home, que está dentro do diretório raiz. Aí eu quero criar uma pasta aí dentro de Léo Matos. O comando para criar pasta é esse aqui, ó, mkdir. Você coloca mkdir e coloca o nome que você quiser na pasta. Então eu vou colocar aqui, ó, idcam. Eu vou botar a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Eu poderia colocar o nome da pasta de letra maiúscula, letra minúscula, não importa. Eu coloquei só a primeira maiúscula. O comando tem que ser minúsculo, mkdir, pwd, é tudo minúsculo. Tá? Se você digitar maiúsculo, o Linux dá erro e vai falar, ó, você digitou maiúsculo, tá errado. Porque o Linux é case sensitive, ele entende a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Ó. mkdir, criei a pasta idcam. Agora eu quero ver se criou mesmo. Eu vou dar um comando ls, porque o comando ls mostra o que tem dentro do diretório. Ó. Então, quando eu dei o comando ls aqui, ó, ele mostrou o que tem dentro da pasta Léo Matos. Dentro da pasta Léo Matos só tem o diretório idcam, que foi o diretório que eu criei. Ó. Eu vou dar um outro mkdir, ó. mkdir, vou criar um diretório chamado de provas. Ó lá. Aí eu vou dar um ls agora, você vai ver que tem idcam e provas agora. Tá? Então tem dois diretórios agora. Se eu quiser abrir provas, eu quero entrar dentro do diretório provas. Aí para abrir um diretório, você vai dar o comando cd, ó, cd provas. Olha lá. Agora eu estou dentro do diretório provas. Eu quero ver o que tem dentro do diretório provas. ls. Ele mostra o que tem dentro. Ó, não tem nada dentro do diretório provas. Claro, eu acabei de criar esse diretório, não tem nada dentro dele mesmo não. Né? Então, entrei no diretório provas. Quero sair do diretório provas. Eu quero voltar para um nível abaixo. cd, pontinho, pontinho, sair do diretório provas. Agora, se eu der um pwd aqui, você vai ver, ó, tô dentro do diretório Léo Matos. Então, nessa telinha aqui, eu já expliquei para vocês alguns comandos, ó. pwd é para mostrar qual é o diretório que eu estou trabalhando, mkdir para criar uma pasta, mkdir é para criar um diretório é pasta, ls para ver o que tem dentro da pasta, cd para abrir a pasta, tá vendo? Ó, cd foi para abrir a pasta e esse cd aqui foi para eu voltar para o nível que eu estava anteriormente, ó. Para sair da pasta, vamos dizer assim, cd espaço, pontinho, pontinho. Então aqui a gente já viu alguns comandos, vamos aqui para a questão de número 2, para a gente ver o que vai acontecer. Vamos lá, o comando ls é utilizado para listar todos os arquivos do diretório, questão verdadeira. ls realmente é um comando que lista todos os arquivos do diretório. Ele mostra tudo que tem dentro da pasta. O comando add é utilizado para criar um novo diretório. Aqui a gente já sabe que está errado, o comando que cria diretório não é add, é mkdir. Então esse aqui tem que estar falso, aqui seria mkdir, em minúsculo, tá? O comando chmod modifica as permissões de um arquivo ou diretório. Esse aqui está verdadeiro. O comando chmod é para alterar as permissões de um diretório. Daqui a pouco nós vamos ver como é que ele funciona. E o comando dir exibe o caminho completo do diretório atual. Se você quer saber o caminho do diretório atual, você quer ver o seu diretório atual, o comando é o pwd, tá? pwd mostra o diretório atual, então esse caso aqui a questão está errada. Então ficou VFVF, ó, VFVF, a letra B é a nossa resposta, e vamos aproveitar que ele colocou o comando chmod aqui, vamos aproveitar e ver o funcionamento desse comando. Esse comando chmod, lembrando que é em letra minúscula, tá? Tudo em letra minúscula. Esse comando ele serve para alterar permissões. Então você já vai colocar no seu caderno aí. É importante que você esteja com o seu caderno, alterar as permissões de arquivo. Esse comando, ele quando cai assim, que nem caiu nessa questão, é tranquilo, ele só queria saber para que serve esse comando? Para alterar as permissões de arquivos.
Só que não cai só assim. Você vai ver mais na frente aí uma questão sobre chmod que quer que você resolva mesmo. A questão quer que você saiba como esse comando é aplicado. E esse comando, naturalmente, ele vai cair assim na prova. Ó. Chmod vai cair com um número. Eu vou explicar como é que a gente faz isso. Ó. Vai cair com um número. E aqui do lado vai cair o nome do arquivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando cair essa questão, vamos ser direto ao ponto para a gente não enrolar. Quando cair na prova, você já sabe, chmod é um comando para alterar as permissões. Beleza. E as permissões de qual arquivo? Esse é o arquivo. Então, aqui é o nome do arquivo que vai sofrer as alterações de permissões. E o chmod aqui é o comando que está sendo utilizado. Beleza. E esses 764 são as permissões. Quando a gente fala de permissões, você tem que lembrar que existem 3 permissões no Linux. O R, o W e o X. Essas são as permissões do Linux. RWX. R é ler. W é escrever. É a permissão de escrever. E X é a permissão de executar. Tá? Então essas são as permissões do Linux. Ler, escrever e executar. Quando você tem permissão de ler, quer dizer que você pode abrir o arquivo e ver o que tem dentro. Mas você não pode fazer alteração. Quando você tem permissão de escrever, você tem a permissão de alterar o arquivo e você tem até a permissão de excluir o arquivo e salvar essas alterações, excluir o arquivo, enfim. E executar é uma permissão mais para programas, mais para execução de programas. Então, às vezes eu quero te dar a permissão de executar um programa e às vezes eu quero te tirar essa permissão de execução de um programa. Então, eu uso as permissões para isso. Esses dois aqui de cima, ler e escrever, eles estão voltados mais a documentos, né? Documentos, PDF, planilhas do Excel, planilha do Calc, que é um outro programa de planilhas eletrônicas, eles estão mais voltados a arquivos. E esse aqui de baixo está mais voltado a programas. Eu não quero que você execute determinado programa, eu tiro a permissão de X de determinado programa. Né? Então está mais voltado a programas que no Linux nós chamamos de binários. Né? Programas no Linux a gente chama de binários, arquivos binários, né? Então perceba, então aqui são as permissões, RWX, RWX, RWX. E essas permissões, elas são dadas pelo cara que está dando comando, né? Então você está dando comando aqui, você está atribuindo essas permissões a alguém. E quando falar de permissões a alguém, você vai lembrar assim, ó, Hugo. As permissões são dadas ao Hugo. Aí você fala, mas professor, o que é o Hugo? O Hugo é o seguinte, o U representa o usuário dono do arquivo, usuário dono do arquivo, dono é o proprietário, o cara que criou, o G é o grupo do dono do arquivo, é o grupo que participa o dono, e O quer dizer outros. Então só vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que dentro do órgão, né, tem lá, aqui é o órgão, aí você tem lá técnicos e você tem analistas dentro do órgão. Beleza, técnicos e analistas. E aí você faz parte ali do pessoal que trabalha com os comandos Linux para administrar os usuários, tá? Um técnico aqui é o João, o outro técnico é o José. Beleza? Então aqui tem 2 contas dentro do grupo técnicos. E aqui nós temos a conta da Maria no grupo de analistas e nós temos a conta da Josi, pronto. Quase não sai. A Josi criou um arquivo. A Josi é o que do arquivo? É o U. Ela é o dono do arquivo, ela é a proprietária. E analista? Analista é o grupo do dono, é o grupo da Josi. Então, quando eu falar assim, ó, quando eu falar o U tem permissão de ler, escrever e executar, eu estou dizendo que Josi, que é a dona do arquivo, tem permissão de ler, escrever e executar. Se eu falar que o grupo dela só tem permissão de ler, quer dizer que todos os usuários desse grupo, se tiver aqui mais um aqui, o Hamilton, quer dizer que o Hamilton e a Maria têm permissão só de ler, porque eu falei que o grupo só tem permissão de ler. E os outros eu falo que não tem permissão de nada, vamos dizer. Então quer dizer que João e José não têm permissão de fazer nada com o arquivo. É dentro dessa ideia que a gente tem que trabalhar. Então, você sabendo agora o que é RWX e o que é Hugo na hora da prova, não vai cair lá Hugo na hora da prova. O Hugo é para você lembrar, é uma coisa que eu criei há um tempo atrás para o aluno lembrar. Mas o que você vai fazer? Chegou aqui, ó, você vai pegar e vai botar o Hugo aqui em cima, ó. Pronto, ó. Então esse comando quer dizer que eu estou dando permissão de número 7 para o dono,
Estou dando permissão de número 6 para o grupo e estou dando permissão de número 4 para os outros. Agora, o que é esse 7, esse 6 e esse 4? O 7, o 6 e o 4 seria o seguinte. Eu tenho que pegar esse 7 e descobrir o que ele é em permissões. Eu falo para o aluno lembrar o seguinte, ó. Você vai lembrar que tem o R, o W e o X, né? Você vai lembrar que as 3 permissões juntas sempre dá o número 7. Então, sempre que tiver o número 7 aqui, são as 3 permissões juntas. Quer dizer que o cara vai ter permissão de ler, vai ter permissão de escrever e vai ter permissão de executar. Ele vai ter as permissões. Então, olha para cá, só para você entender. Eu, como já trabalhei com Linux, eu já sei isso de cabeça. Então, quando eu chego no Linux e eu quero dar permissão de tudo para alguém, eu sou o administrador ali do sistema, eu quero dar permissão de todos para alguém, de R, de W, de X, para algum usuário. Eu vou lá e dou a permissão de número 7 para esse usuário, que ele vai ter permissão de tudo. Quando eu quero tirar a permissão de todos, eu também já sei qual é o número que tira as permissões. Ou quero dar permissão só de R, eu já sei o número de cabeça. Só que você não tem esse número de cabeça. O primeiro número que você vai lembrar aqui de cabeça é que sempre que tiver o número 7, nunca vai passar do 7, sempre só chega até 7. Nunca passa de 7, porque 7 é a permissão máxima que pode dar no Linux. Então você vai lembrar que o 7 é a junção de R, de W, de X. E o restante fica fácil. Quer ver? Coloca na tela. Se você lembra que a soma de todos esses aqui, ó, é igual a 7, então eu estou falando que o R é o 4, o W é o 2 e o X é o 1. Olha aí. Se eu falo que todas as permissões somadas dá o número 7, logicamente, eu estou dizendo que R é 4, W é 2 e X é 1. Então você tem que decorar esse número aqui. 4, 2, 1 é igual a 7. Por que decorar? Porque você vai chegar aqui, ó, o 6. Para formar o 6 lá, eu não posso somar os 3 para formar o 6. Quais que eu vou somar lá para formar o 6? Ah, eu vou somar o 4 e o 2, ó, para dar 6. Não vou botar o 1, então eu tenho permissão de R, de W, e não tenho permissão de X quando eu coloco 6. Quando eu coloco o 4, aí o 4 só vai envolver o R. Porque para formar o 4 eu só preciso do R, não preciso dos outros dois. Então, quando eu coloco o número 4 nas permissões, eu estou dando permissão só de R. Estou tirando essa permissão e tirando essa permissão. Sempre que tiver pontinho assim, pontinho não, esse traço é a ausência de permissão, tá? Então aqui, ó, o dono teve permissão de tudo, o grupo só teve permissão de R e de W, não tem permissão de X, e os outros têm permissão só de R. Foi isso que aconteceu quando foi colocado esse comando. Aí você chega na prova, tá outro número aqui, ó. Vai estar lá na prova sim, outro número. E aí você vai ter que lembrar de tudo isso que eu falei. Tá? Então vou apagar aqui para a gente praticar mais uma vez. Quando cair o chmod, você já sabe que o chmod é um comando para alterar permissões. Mas aí quando cair o comando, você tem que lembrar como fazer isso aí. Tá? Então como é que você vai fazer isso aqui? Você vai chegar na prova e botar o UG aqui em cima, é a primeira coisa. U é igual a 7, G é igual a 2 e U é igual a 3. Tá? Se você quiser pausar o vídeo, tentar fazer sozinho e depois conferir, fica à vontade, você tem tudo isso no online, né? Ó, o U é igual a 7, então se eu quero 7, você tem que lembrar do 4, 2, 1, que vai dar 7 aqui, que é a permissão RWX. Então, para formar o 7 aqui, eu vou precisar do R, do W, do X, que é o que a gente já decorou. E o 2 eu só vou precisar do W, ó, sem R, eu vou precisar do W, não vou precisar do X. E o 3, para formar o 3, eu vou precisar desses dois. O 4 não, ó, sem R, mais W e X, tá vendo? Então, isso aqui é o que você tem que saber fazer na hora da prova, tá? Ah, professor, mas não tem lógica isso aí. Não importa se vai ter lógica na hora da prova, o que importa é que você vai chegar na prova, vai fazer a questão e vai para o abraço, tá? Então aqui, ó, o dono tem permissão de tudo, o grupo só tem permissão de escrita, não tem permissão de leitura. Aí você vai falar, poxa, mas aí não tem lógica. Realmente não tem muita lógica, mas ele vai poder apagar o arquivo, ele não vai poder abrir o arquivo, mas apagar o arquivo ele vai poder, deletar o arquivo, mesmo sem abrir ele vai poder deletar. Não tem muita lógica, porque quando a gente dá W, a gente dá R também, né? Coloca RW. Mas aqui, se cair assim, você tem que seguir o que é o comando, né? Os outros têm permissão só de escrever e executar, tá vendo? Então você tem que fazer dessa forma na hora da prova para você não errar. Então o comando chmod aqui eu já mostrei para vocês como funciona. Se a gente precisar dele lá na frente, eu vou mostrar. Uma outra coisa que eu quero que você entenda, que toda vez que você for, né, trabalhar nessa tela de comandos, nós estamos falando de um terminal de comandos.
O terminal de comandos mais conhecido do Linux, ele se chama Bash, tá? Se na prova falar Bash, Bash é um terminal de comandos, é uma tela preta para trabalhar com comandos. Aqui, ó, você tem que lembrar que aqui é o meu nome de usuário, aqui é o meu nome de usuário, e esse aqui é o nome do computador. É o nome que eu dei para o computador, casa. E aí, esse cifrão aqui que é importante, tá? Cifrão, quando aparece na prova, é usuário comum. Jogo da velha é super usuário. Aí você fala, pessoal, o que é um usuário comum? É aquele usuário limitado, que não pode fazer tudo, não pode executar comandos que são próprios do superusuário. Por exemplo, esse usuário comum não pode instalar programa, não pode remover programa, não pode acessar a pasta do outro. O superusuário pode tudo, ele é como se fosse o administrador. Eu falo como se fosse porque a nomenclatura administrador a gente usa no Windows, né? Não no Linux. E esse usuário pode ser chamado de usuário root. Usuário root ou superusuário vai ter um jogo da velha. Quando tiver o cifrão é usuário comum, tá? Toma cuidado com isso, que isso também cai na prova. Vamos fazer o seguinte, esse primeiro vídeo, né, a gente já fez aí 2 questões, vamos continuar. Eu tô dando aqui, lógico, né, uma pincelada em tudo que você precisa para a prova, mas o objetivo mesmo é resolver as questões. Daqui a pouco a gente volta.